Ok. Muito bem. Então, veja só, nós estamos aqui com o esboço da Epístola de Paulo aos Romanos. E nessa epístola, nós temos basicamente duas divisões grandes. A primeira delas, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e que apresenta a parte, vamos dizer, teórica, acerca da salvação, que fala que todos os homens são culpados perante Deus. Isso está nos primeiros 3 capítulos. Depois, mesmo do capítulo 3 até o capítulo 5, ele vai falar acerca da justificação mediante a fé, né? Não por obras, mas pela fé, pela graça de Deus. Então, isso vai ficar muito claro aí nesses capítulos 3 até o capítulo número 5. Depois, Paulo vai falar do capítulo 5 até o capítulo 8 acerca da santificação. A vida do cristão é uma vida de luta contra o pecado. Isso começa logo no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, quando ele fala também acerca do papel do Espírito Santo agindo na vida do cristão. E é um texto maravilhoso, o capítulo 8 de Romanos. Mas veja só, eu queria que você visse como termina o capítulo 8. Deixa eu pegar uma Bíblia menos riscada aqui. Essa está muito riscada aí, fica difícil a gente até enxergar alguma coisa. No capítulo 8, vocês devem lembrar que o texto termina fazendo uma promessa, dando uma certeza, dizendo que dentro dessa salvação que Deus nos dá, nada absolutamente poderá nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz a palavra. Nada, absolutamente. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a grande afirmação do apóstolo Paulo aqui no final do capítulo 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ok, ótimo, Paulo, que bom, maravilha, glória a Deus por isso. Mas e aí o povo de Israel? Aquele povo que recebeu todas as promessas, as alianças foram feitas com essa nação. O que aconteceu? Porque agora, me parece, consta que eles não estão debaixo da bênção de Deus, que agora eles não acataram aquele por meio de quem o Senhor enviou a salvação. Como é que fica a situação deles agora? Então, é disso que Paulo vai tratar a partir do capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos. São 3 capítulos de Romanos que trazem algumas dificuldades muito grandes e, ao mesmo tempo, respostas muito claras acerca do papel de Israel. Então, Paulo vai agora se voltar para esse tema. E agora? E os judeus? E a incredulidade dos judeus? Então, primeiramente, no capítulo 9, ele vai mostrar que não há nenhuma novidade, nenhuma surpresa da parte de Deus, que tudo isso está dentro de um propósito de Deus. Primeiramente, Paulo coloca externo o seu coração. Ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Veja, Paulo agora vai se abrir e revelar uma coisa que estava ali doída no coração dele. Alguns teólogos até dizem que este era o espinho na carne de Paulo. O fato de que ele olhava para os seus conterrâneos, ele olhava para o seu próprio povo. Paulo era judeu, ele era benjamita, e via ali muita incredulidade, e viam pessoas duras, inclusive aqueles que o perseguiam, né? Se Paulo um dia foi perseguidor, agora ele era perseguido. E olha aqui que ele coloca, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha só, Paulo chega a dizer que ele preferiria perder a salvação dele, uma coisa impressionante que o Paulo está dizendo aqui, se os irmãos dele, né, os israelitas, pudessem ser salvos. É o que ele quer dizendo aqui. A gente vê nisto uma expressão muito semelhante à de Cristo, no sentido de que Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados por amor a nós. Então, o amor de Paulo pelo seu povo era muito grande. Parece que Paulo aqui está respondendo a uma questão que provavelmente estava no coração dos judeus que leriam essa carta, né, perguntando, mas e os judeus, Paulo? Você não se preocupa com os judeus? Porque Paulo tinha um ministério com os gentios. Então, ok, Paulo, você prega o evangelho para os gentios, mas e os judeus? Então, Paulo aqui está externando, em primeiro lugar, que ele tinha assim, um sentimento muito forte por eles e uma tristeza porque ele via a incredulidade no seu próprio povo. E quem são eles? Ora, são israelitas.
pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O que nós vemos aqui? Ele reconhecendo toda aquela história, né? Toda a rica herança, todo o legado do povo de Israel. Isto coloca também para nós, desde já, um ensinamento acerca da forma como nós devemos encarar o povo de Israel até hoje, entendendo a sua importância, entendendo o quanto nós, na verdade, fomos, né, dependentes dele, da história deles. Então, até hoje, de fato, nós temos que ter um respeito, um amor muito grande para com o povo de Israel. Então, Paulo aqui, ele vai mencionar tudo aquilo que Deus fez com eles. Foi um povo adotado, foi um povo a quem Deus manifestou a glória, foi um povo a quem Deus fez as suas alianças, a quem revelou a sua lei, o seu culto, a quem fez promessas. Deles são os patriarcas, né? Todos aqueles, Abraão, Isaac, Jacó, e também deles descende o Cristo. O que mais, né, para se falar acerca dos israelitas? Por isso, a grande tristeza de Paulo por este povo, nos dias de Paulo e até os dias de hoje, nós vemos rejeição para com Cristo. Agora, há um detalhe aqui interessante nesse texto, porque ele fala de Cristo como Deus de uma forma bastante direta, né? Na verdade, né, não parece surpresa isso, né? Que Paulo efetivamente considerava Cristo como Deus, mas não há muitos textos na Bíblia em que há essa relação direta. Então, esse é um texto importante mostrando Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Né? Então, ele está mostrando aqui Cristo como Deus. Bom, mas aí tá, eles rejeitaram. Mas aí Paulo vai continuar e dizer uma coisa importante. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque isso gera uma surpresa. Ué, então, peraí, cadê aquelas promessas e tudo que... né, o que aconteceu aí nos planos de Deus? Não. Então, Paulo vai deixar claro, a palavra de Deus não falhou. Aliás, ela não falha nunca. A vontade de Deus é perfeita. Então, os planos de Deus, eles são realizados do começo da história até o final da história. Ontem mesmo, no discipulado, alguém perguntou sobre isso, né? E como é que Deus permitiu com que o pecado entrasse na história? Para quê? Para que tanto sofrimento, tanta dor, tanta morte? A gente pode, em parte, responder isso, né? E dizer assim, tudo isso foi para a glória dele. Porque se não fosse dessa forma, a glória dele não seria como ela é. E não será como ela será, né? Quando toda essa glória for mostrada. Por outro lado, nós temos que dizer, não sei, porque Deus quis que fosse exatamente assim. Mas Paulo está dizendo, olha, a palavra de Deus não falhou. Por quê? Olha que interessante. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, existe aqui uma diferença no mesmo vocabulário, na mesma palavra Israel, para dois sentidos. Aqueles que são da nação, da etnia, e aqueles que são do povo de Deus. Daqueles que nasceram de novo, né? Daqueles que pertencem ao Senhor. Então, ele diz, olha, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Então, não era o fato de nascer em Israel, que ele era efetivamente filho de Deus. Com base nisso, nós podemos entender que mesmo no Antigo Testamento, muitos que morreram lá, morreram sem salvação. Não era simplesmente uma questão de que Deus escolheu salvar todos aqueles como se fosse uma manada, né? Deus salvou todos eles por questão de nascimento. Não, a questão era uma questão de aliança com Deus, que envolvia a fidelidade, que envolvia também o amor de coração, mesmo falho, mesmo com todas as questões da falha, mas envolvia a fé. A salvação, ela sempre foi pela graça de Deus. Então, está aqui um ponto muito importante. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos, efetivamente, de Abraão. Mas, veja só, em Isaac será chamada a tua descendência. O que ele está dizendo aqui? Que Deus escolheu, há uma escolha da parte de Deus. Esse capítulo 9, a gente sabe que é um capítulo que vai falar acerca da eleição. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque a ideia, inclusive, é passarmos rapidamente por esses 3 capítulos, entendendo essa visão geral de Paulo para com o povo de Israel. Mas aqui ele vai dizer, olha, é em Isaac que Deus escolheu a sua descendência, embora houvesse irmãos aí, então, mas foi Isaac aquele que Deus escolheu. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne,
mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, Paulo aqui já faz uma diferença entre os filhos da carne e os filhos da promessa. Bom, Paulo então vai falar aqui sobre o fato de que nasceram dois irmãos, Jacó e Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Isso fica claro no texto aqui, a gente não vai ler todo ele, mas fica claro que Deus fez uma escolha entre Jacó e Esaú. E diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, antes que eles nascessem. Veja aqui o texto, né? Para que a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então existe uma ação de Deus em chamar quem ele quer dentro da própria nação de Israel. Então, o que Paulo vai chegar aqui como conclusão? O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque isso é uma questão que surge a quem lê o texto, a quem ouve acerca dessa escolha de Deus, vai dizer não, de modo nenhum. Por quê? Porque é uma prerrogativa de Deus, sendo Deus, ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. É o que diz aqui o versículo 15. Né? Moisés vai dizer isso lá atrás e Paulo vai citar Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e me compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, é uma prerrogativa divina. É a mesma coisa de Deus escolher que você e eu vivamos até uma certa idade, que outro parta logo cedo, outro nem nasça. É uma prerrogativa de Deus. Então, qual é a nossa condição de poder julgar a Deus naquilo que ele faz, nas suas decisões? Ele vai exemplificar isto mostrando, apontando para o próprio faraó. Para isto mesmo te levantei. O próprio faraó, para mostrar, para que meu nome fosse anunciado sobre a terra. Então, a conclusão de Paulo nessa primeira parte é, logo, tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Então, esse endurecimento, ele ocorre e vem de Deus. Esse é um tema que a Bíblia vai falar reiteradamente em muitos momentos, mas Paulo vai usar aqui várias vezes esse termo para mostrar o endurecimento do próprio povo de Israel. Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? É uma dificuldade para entendermos isso. Mas o fato é de que Deus nos deu uma plena liberdade no sentido de nós tomarmos as nossas decisões e termos as nossas atitudes e pagarmos o preço por elas. Nós podemos ouvir a palavra e dizer, não aceito, não quero, e fazermos a coisa do nosso próprio jeito. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nós temos responsabilidade. Mas saiba que, se eu falhar, isso trazer consequências para a vida de outras pessoas, isso não está fora do governo de Deus. Esse é o ponto que para nós sempre vai ser, né, coisas que não se encaixam, porque a nossa mente, ela precisa ter caixinhas separadas. Mas para Deus isso não existe. Então, a minha desobediência que causa consequência na vida dos outros está no plano de Deus para a vida dos outros. É o caso de José do Egito, né? O mal que intentasses contra mim, disse José para os irmãos, o Senhor o tornou em bem. Na verdade, Deus já tinha tudo aquilo no seu próprio plano, mas a ação dos irmãos de José contra ele foram de toda a responsabilidade da parte deles. Enfim, é um assunto que nunca vai ter uma solução na nossa mente, mas o fato é que Deus, na sua dimensão, ele opera soberanamente, até mesmo no endurecimento. Então, Paulo vai dizer aqui que Deus endurece o coração também de pessoas do próprio povo. Olha só, versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É verdade. E aí, Paulo quer colocar o homem no seu lugar. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Quem é você? Né? Você é apenas um vaso, e o vaso não discute com o oleiro. Se o oleiro quiser destruir o vaso, ele destrói, não há o que fazer, porque ele é o oleiro. Então, Paulo vai argumentar nesse sentido, né? Que Deus ele faz a escolha dele, se ele quer fazer vasos para usar de longanimidade, se ele quer usar vasos de misericórdia, se ele quer usar vasos para a destruição, ele pode fazê-lo. Né? Bom, mas, olha só, relativamente, versículo 27, a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, olha só, o remanescente é que será salvo. Então, existe aí essa questão de que Deus escolhe dentro do povo de Israel aqueles que efetivamente serão salvos. Então, há aqueles que não foram salvos dentro daquela nação que é a nação de Israel. E
Paulo, quando está dizendo isso, ele está se referindo também aos dias presentes do próprio apóstolo Paulo, de que ele, Paulo, era um desses escolhidos, porque ele havia reconhecido a salvação de Deus através de Cristo Jesus, assim como outros judeus cristãos. E isso é uma ação da parte de Deus, não é dele, mas isto vem de Deus. Como Isaías disse, versículo 29, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então veja, né? Que se não fosse a mão de Deus para nos preservar e manter do seu povo aqueles que efetivamente seriam fiéis a ele, não tinha sobrado era nada. Então Paulo termina o capítulo 9 dizendo, Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Aqui Paulo vai introduzir a ideia dos gentios, dos outros povos. Em hebraico é goim, né? Eles consideravam quem não fosse judeu de gentes, as gentes aí. Então foram essas gentes aí que não buscavam a justificação e que alcançaram pela fé. E olha, Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei, mas aqueles que o buscaram pela fé alcançaram. Por que Israel não conseguiu? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Há um ponto muito importante que Paulo trata em toda a Epístola aos Romanos, especialmente naqueles capítulos de 3 a 5, é que por obras ninguém será justificado. Isso vale tanto para os dias atuais quanto para os dias do Antigo Testamento. Ninguém nunca foi justificado por obras da lei, mas é tão somente pela graça. Paulo termina, então, esse capítulo dizendo, eis que põe em Sião, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, está falando acerca de Cristo, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, foi nele que esses israelitas, esses do povo de Israel, tropeçaram em Cristo. Eles não aceitaram Cristo, eles rejeitaram. Bom, então, esse capítulo 9, o primeiro capítulo, Paulo diz, ora, houve rejeição da parte deles, eu tenho dor no coração por isso, mas isso não significa que o plano de Deus falhou, não. Né? E o fato é que nem todos Israel são efetivamente israelitas. Então, eu creio que isso ficou bastante claro e que Deus é quem escolhe aqueles que Ele quer que seja propriamente do seu povo. O capítulo 10, vai ficando mais difícil, o capítulo 10 diz lá, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. De novo, parece que Paulo volta ali na questão do coração dele, né? E aqui ele mostra uma atuação nesse sentido, em termos de orar para eles. A minha súplica é para que eles sejam salvos. E assim nós também devemos orar, inclusive nos dias de hoje, pelo próprio povo de Israel. Quando o Salmo 122, né, fala para orarmos pela paz em Israel, de fato temos que orar pela salvação de Israel. E assim Paulo também orava, para que eles sejam salvos. E aí, olha que ele diz, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, eles conhecem, mas não com entendimento. Eles não sabem aplicar aquele conhecimento da maneira certa. Eles não conseguiram enxergar Cristo. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, mais do que claro, aponta para algo superior e já foi cumprido em Cristo. Então, eles têm zelo por Deus. Eles, mesmo os fariseus, né, nos dias de Jesus, quando a gente condena, né, os fariseus porque Jesus os condenou, então a gente tem que condenar mesmo os fariseus, são hipócritas, são sepulcros caiados, não sei o quê. Mas, queridos, os fariseus nos dias de Jesus eram sujeitos mais zelosos pelas coisas de Deus que tinham naqueles dias. Eram as pessoas que eram como que exemplos para o povo de religiosidade, de seriedade, de zelo, davam o dízimo de tudo. Só eram hipócritas, né? Não praticavam a justiça, não tinham amor e criavam barreiras e dificuldades para que outros se aproximassem. Então, eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha isso, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, quando o homem não se sujeita à justiça que vem de Deus e tenta formular a sua própria, o que ele é? É um rebelde.
toda a religiosidade humana caminha nesse mesmo sentido. É por isso que os judeus de hoje, eles são meramente religiosos como qualquer outro, como qualquer outra religião, porque toda religião humana busca uma justiça própria. Então, assim, você quer ser uma pessoa melhor? Siga esses 5 passos, 10 passos, faça aquilo, faça isso outro, mas rejeitam a justiça que vem de Deus. E qual é a justiça que vem de Deus? É Cristo. Né? Tão somente nele é que nós podemos receber a justiça que vem de Deus, não a nossa própria. A primeira coisa que o Evangelho nos ensina é que nós não podemos cumprir a justiça de Deus. Nós não temos o que oferecer a Deus. Então a gente apenas recebe a justiça de Deus. É justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E olha só, continuando aí o texto. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, toda a lei nos leva na direção de Cristo. O fim, teleos, né? O propósito da lei é Cristo. A razão de existir uma lei é apontar para Cristo. Você não entendeu isso, você não entendeu a lei. Você não entendeu nada. Para a justiça de todo que crê. Então, a justiça é alcançada por aqueles que creem. Paulo, então, começa esse capítulo 10 mostrando que eles não se sujeitaram a Deus. Bom, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, há um texto aqui um pouco mais complexo, mas que mostra, primeiramente, Moisés, né, e aquilo que o próprio Moisés apontou, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Existe algum homem que consegue viver pela lei? Essa é a grande derrocada dessa justiça do homem que busca viver pela lei. Ele logo cai na sua própria frustração de perceber que ele não consegue cumprir. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Mas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esse versículo 8 aqui, ele representa, né, o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 30. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. É exatamente todo esse trecho aqui. Não está nos céus para dizer quem subirá aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. O que Paulo está dizendo aqui, de uma forma resumida, é que, de fato, aquele cumprimento lá de Jeremias, de que a lei estaria agora no coração, então se aplica em relação agora à condição do homem. Não é mais uma questão de seguir uma lei externa, como a lei de Moisés ali, mas aquilo que está dentro do próprio coração, dado pelo Espírito Santo. Veja aqui o que o texto diz. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo aqui, nesses versículos, ele vai falar como acontece a salvação. Ela não acontece pela lei, como os judeus poderiam ainda imaginar. Não, a salvação ela é pela fé. E como é que ela acontece? Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, esse é um dos versículos mais preciosos da Bíblia, porque ele sintetiza o caminho da salvação. É aquele outro texto, né, que, lá de Atos, né, quando Paulo fala ao carcereiro de Filipos, ele pergunta: que faço para ser salvo? Crê, né? E será salvos, crê no Senhor Jesus e será salvos tu e a tua casa. Então aqui Paulo diz a mesma coisa: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que eu quero apontar com esse versículo aqui? Queridos, quando a gente fala de Israel ou dos gentios ou qualquer outra nação,
não existe outro meio de salvação, a não ser por meio de Cristo Jesus. Quando a gente pensa em nações que não ouviram o Evangelho, como é que essas nações poderiam ser salvas? A única maneira é através do Senhor Jesus. E isso ainda continua sendo válido para o próprio povo de Israel. Se esse povo, se esses israelitas que hoje vivem, não pronunciarem o nome de Cristo, não crerem no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eles não serão salvos. Isso é o que Paulo está aqui afirmando e reafirmando. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A justiça que acontece lá dentro, ela não fica represada, ela não fica de tal maneira que as pessoas não possam conhecê-la. Ela é manifesta, a começar pela nossa boca. E, então, na sequência aqui, a gente precisa chegar lá no 11, que é o capítulo mais importante. Veja que Paulo vai dizer, pois não há distinção entre judeu e grego. Não há. Não há distinção. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, glória a Deus por isso. Esse é a grande mensagem do Evangelho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não há distinção. Então, Paulo aqui quebra qualquer barreira nesse sentido. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele também fala isso, né? Que em Cristo, tanto judeu quanto gentil são um, agora uma só família, não existe distinção, então não pensem diferente do judeu, do grego, é tudo uma coisa só, debaixo do Senhor, todos precisam de salvação, todos pecaram, né? Paulo já disse isso lá no capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a salvação é tão somente através de Cristo. E todo aquele, versículo 13, que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o ponto é, será que Israel vai invocar o nome do Senhor? Será que Israel vai se voltar para Cristo? Porque não tem outra forma de salvação. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. O texto lá de Isaías, também Naum, deixa eu ver aqui os textos. Olha só, Isaías, né, texto 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. Então, Paulo toma esse texto de Isaías e aplica aqui para a importância da pregação do evangelho e aquilo pelo qual ele mesmo foi chamado para levar aos gentios. Né? E a gente precisa levar o evangelho hoje para os gentios e também para o povo judaico. Mesma ideia aqui de Naum, capítulo 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Bom, colocar até um título aqui oportuno nessa divisão do capítulo 10. Israel não pode alegar falta de oportunidade. Bom, mas aí Paulo continua dizendo, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Então veja, nem todos. Muitos obedeceram, mas nem todos. Pois o próprio Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Capítulo 53, versículo 1. Quando você lê Isaías capítulo 6, tem aquela visão de Isaías do trono de Deus, ali mesmo Deus já avisa a Isaías que ele vai pregar, né? E quem irá, né, por mim? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? E aí Isaías se apresenta, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok. Né? E Deus ali o prepara, mas ele já avisa, olha, você vai falar e ninguém vai te ouvir. Então, o próprio Deus já mostrou a Isaías que a tarefa dele seria muito árdua, porque ele iria pregar para ouvidos moucos, ouvidos de pessoas que não iriam rejeitar esta mensagem. Assim aconteceu com Isaías, assim aconteceu com Jeremias, com os profetas do Senhor. Esse povo rejeitou, desde aqueles dias, aqueles profetas, assim como depois também rejeitou a palavra de Cristo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nós estamos aqui citando, Paulo aplica aqui Salmo 19, versículo 4, nesse texto. Mas, de fato, o Salmo 19 é aquele salmo que fala, né, os céus manifestam a glória de Deus.
E toda a terra se fez ouvir a voz de Deus. Até o homem, Paulo vai dizer em Romanos 1 que o homem é indesculpável quando diz não conhecer a Deus, porque por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Imagine o povo de Israel, que teve Deus falando diretamente, que teve todos aqueles privilégios já mencionados. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Olha o que vai acontecer aqui. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. O que ele está introduzindo aqui? A ideia de que o evangelho, ou melhor, né, a aliança de Deus chegaria a outras nações, aqueles que o próprio povo de Israel rejeitava, aqueles que eles diziam, não, esses não são povo de Deus, né? Não são como nós, descendentes de Abraão. Então, os via como se fossem de segunda classe, né? Ou pessoas que nem existiam, eles se achavam privilegiados. Mas esta mensagem chegou ao povo, aos gentios. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, Israel tem culpa no cartório. Israel é culpado pela sua própria rebelião. Aí uma coisa interessante, né? Quando você liga o capítulo 9, que diz que a palavra de Deus não falhou, que há uma eleição da parte de Deus, que Deus endureceu o coração, e aqui no capítulo 10 ele diz, mas foi responsabilidade do povo. Então, são duas realidades que coexistem. Então, hoje, quando você vê alguém que é rebelde contra Deus, ele é rebelde, é ele que é rebelde. Mas, ao mesmo tempo, isso está no governo de Deus também. Então, são realidades que coexistem. Agora, o capítulo 11. Esse talvez seja um dos capítulos mais complexos da Bíblia, porque sobre ele se atribuem interpretações diferentes. Mas eu quero aqui procurar trazer uma aplicação que é aquela corrente dentre as igrejas reformadas e também aqueles que nós chamamos de aliancistas, aqueles que conhecem aquelas alianças como nós estudamos até agora. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Olha só, Paulo agora vai chegar num momento de conclusão em que ele vai procurar trazer perguntas e vai procurar responder essas perguntas. Perguntas que provavelmente estavam na cabeça dos seus leitores. Paulo em breve iria se dirigir até eles, mas antes ele procura tratar os seus leitores. Então ele faz aqui perguntas e respostas. Veja que aqui na frente, olha lá, que diremos, pois? Então, como é que a gente pensa nisso? Depois, olha, pergunto, pois. Então, Paulo aqui está procurando argumentar através de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta é, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Então, acabou para Israel? Deus rejeitou de uma vez por todas? E ele mesmo vai responder, de modo nenhum. Paulo, ele é muito enfático em algumas respostas para deixar clara qual é a sua posição e qual é a verdade daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Só fazendo aqui uma ligação, né, com esse mesmo estilo aqui de Paulo, em Romanos capítulo 6, quando ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Né? Então, isso fazia parte do estilo de argumentação de Paulo. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também, olha aí, eu também, Paulo mesmo se inclui no seu povo e diz, eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, e eu não fui rejeitado. Tá vendo? Então, ele tinha uma prova na própria vida dele. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Elias está lá no capítulo 17 de primeiro livro dos Reis, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, né, Elias, né, falou para Deus, Senhor, mataram os teus profetas, rasaram os teus altares, só fiquei eu aqui, e ainda procuro tirar minha vida. Então me salva porque eu sou o único, eu sou a única Coca-Cola do deserto, né, sobrou só eu aqui para contar a história. Aí Deus responde para Elias o quê? Que é isso, Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de mim. Deixa eu só tirar aqui esse barulhinho, deixa eu ver se eu consigo. Então, ele vai dizer, olha, Elias,
Não é nada disso. Porque ainda há 7.000 homens. E aqui Paulo está revelando que do próprio povo de Israel, apesar dessa aparência de rejeição e de incredulidade, existem aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal. Existem aqueles que estão reconhecendo e reconhecendo o Evangelho. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Olha aí. Então, no meio dessa incredulidade toda, existe um remanescente. Existem aqueles que são do próprio povo de Israel, mas e são, no caso aqui, cristãos, e que estão na aliança com Deus. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Veja que essa eleição é uma eleição da graça. Ela nunca é da lei. Se é da graça, não é pelas obras, pelo contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. O que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. O que Israel quis, ele não conseguiu, mas Deus fez pela sua própria escolha. E os mais, o que aconteceu com os demais? Foram endurecidos. Então, existe uma classe de Israel que é endurecida, e existe outra que foi alcançada através da eleição, através da fé. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Isso está lá em Isaías, Deuteronômio, mas também Isaías, olha lá. Isaías 29:10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Bom, Paulo então chega à seguinte conclusão. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De novo, de modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, olha aí que Paulo vai colocar agora, e o que Paulo vai dizer agora é algo inédito. Então, ninguém nunca viu isso em outros lugares da Bíblia explicado dessa forma. Isso é uma revelação de Deus na vida do seu apóstolo. Então, ele vai dizer, pela transgressão deles, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Então, é uma coisa interessante que vai acontecer aqui, que Deus vai alcançar os gentios através do endurecimento dos judeus. E vai criar nos judeus uma espécie de ciúmes. E Paulo mesmo se utilizava desse expediente. Ele esperava que isso pudesse acontecer, que os judeus pudessem sentir uma espécie de ciúmes em relação ao povo gentil e pudesse assim se voltar para a salvação em Cristo Jesus. É algo até curioso isso, né? Mas é o que Paulo tinha como expectativa, que os judeus em algum momento falassem, peraí, essa esperança cumprida em Cristo é para nós isso, né? E eles se sentissem então no desejo de procurar alcançar isso. Então, olha que ele diz, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo que a transgressão deles, o fato deles rejeitarem Cristo, gerou uma oportunidade para o mundo. É nesse sentido mesmo. Então, é o que João fala, né? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o evangelho foi transmitido aos gentios por conta dessa rejeição do povo judeu. Como foi isso? Pelo plano de Deus. E o seu abatimento gerou riqueza para os gentios. Aí Paulo vai dizer, quanto mais a sua plenitude. Opa! Então existe alguma coisa aí pela frente em relação ao povo de Israel. Agora, no versículo 13, então ele deixou aqui uma ponta de esperança, né? Em relação ao povo de Israel, deixou uma coisa aqui no ar. Agora ele vai se dirigir aos gentios, porque Paulo era o pregador, né, evangelista dos gentios, então ele vai dizer para os gentios, dirijo-me a vós outros agora. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu
ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, essa emulação é essa competição, eles olharem para Paulo, verem os gregos, né, gentios, entendendo, né, buscando a fé em Cristo, e de repente eles mesmos sentirem esse desejo. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, que primícias da massa eram essas? A gente pensa aqui em toda a base de onde nasceu a própria fé do povo de Israel, os patriarcas, eram santas aquelas primícias, igualmente o será a sua totalidade. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Então, Paulo aqui está se dirigindo para os gentios e está dizendo para eles, olha, vocês não fiquem aí cheios de si, não, porque vocês foram ramos, vocês foram enxertados na oliveira, né? Vocês não são do ramo principal, vocês estão aqui por conta de uma graça de Deus, né? Deus se agraciou para alcançar vocês, mas vocês é que foram colocados no tronco, né? E não o contrário. Então, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é tu, mas a raiz é ti. Então, ele está colocando aqui os gentios no seu devido lugar. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, a incredulidade de Israel. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te sombebeças, mas teme. Então ele está dizendo, cuidado, aquele que está em pé, veja que não caia. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então ele está dizendo, fique firme. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Olha aí, então existe aqui até uma ameaça no sentido espiritual, né? Cuide da sua vida, não se veja com soberba em relação aos judeus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha aqui, gente, falando de Israel. Então, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, esses judeus, eles precisam sair da incredulidade. É esta a barreira que os impede hoje de estar debaixo da bênção de Deus. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Não é interessante? Porque se vocês, né, receberam essa graça, quanto mais eles, né, que pertenciam àquela oliveira não serão colocados nela, não é? Bom, e aí finalmente, para a gente chegar aqui aos finalmente desse capítulo 11. Por que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério? Mistério, o que é esse mistério? Quando Paulo fala aqui de mistério, então ele está falando dessa revelação de Deus na vida dele. Revelação sobre aquilo que Deus tem para o seu povo. Gente, isso só está aqui nesse trecho, não está em nenhum outro lugar da Bíblia, aquilo que Paulo vai falar aqui. É um mistério, uma revelação de Deus para a vida de Paulo e para nós. Então, irmãos, não quero que ignoreis esse mistério. Paulo, inclusive, usa essa expressão quando ele fala lá em Efésios também, acerca da união, né, dos judeus e gentios, ele fala isso é um mistério. Em alguns lugares ele usa essa expressão. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então esse é o grande mistério. Que, o momento que nós, inclusive, vivemos hoje, veio endurecimento em parte. Existe uma parte que não, mas em parte a Israel. Até
que haja entrada à plenitude dos gentios. Então, Deus tem um propósito para os gentios, alcançando o número desses gentios. A ideia aqui é que tem que chegar ali no seu ápice, no momento em que esse número tiver sido alcançado, e assim, o texto diz, todo o Israel será salvo. Olha isso, todo o Israel será salvo. Isso aqui é uma frase que divide meio mundo de teólogos, né? Pessoas que vão numa direção, que vão na outra. Existem os dispensacionalistas que vão entender que nesse texto ele está dizendo que Israel voltará a ser aquela nação de onde, reconstituída, forte, lá de Jerusalém, o trono de Cristo voltará a reinar a partir dali, durante o milênio, né? E nesse momento é que Israel vai mostrar este grande poder e essa salvação. Seguindo a linha do que nós estávamos aqui lendo e argumentando, nós não entendemos dessa forma. Entendemos que Deus irá suscitar, sim, salvação a Israel. Quando ele diz todo o Israel será salvo, nós devemos entender essa expressão, inclusive o todo, dentro do seu contexto, tanto amplo da Bíblia, quanto o contexto menor aqui do que nós acabamos de ler. Que contexto é esse? É que todo não significa toda e cada, né, ou cada pessoa em particular da nação de Israel. Porque nunca foi assim. Em nenhum momento da história, Deus simplesmente converteu por bacia. Deus salva individualmente. Assim como ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú, e esses dois faziam parte da nação de Israel. E a nação de Israel era a nação, povo de Deus, mas dentro dela Deus tinha os seus. Então, aqui é a mesma ideia. Quando ele diz todo Israel será salvo, não significa todo e cada pessoa, indivíduo de Israel será salvo. Mas significa que haverá sim salvação para pessoas da nação. Aqui é a nação mesmo de Israel. Não dá para entender que aqui Israel seja um sentido espiritual, mas seja um sentido de nação mesmo. Daí os nossos olhos se voltam mesmo para Israel nessa expectativa. Então haverá sim um movimento de salvação em Israel, e eu creio que isso é um movimento escatológico, um momento em que nós veremos muitas pessoas, uma proporção que será perceptível de pessoas se voltando para Cristo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse mesmo texto aqui, que está lá em Isaías, ele fala, virá a Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, a aliança de Deus é uma só, a aliança que passa pelo sacrifício, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o derramamento de sangue é o de Cristo, então não há outro. Por isso, a aliança para eles também é uma aliança em Cristo. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque, e aí ele fala, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aí um ponto interessante aqui, né? Porque isso também vai dividir o meio teológico entre aqueles que vão dizer, olha, ele está dizendo aqui que como a vocação de Deus é irrevogável, então a nação de Israel continua sendo o povo de Deus, indiferentemente, né, do que aconteceu. Eles continuam sendo porque Deus não volta atrás. Mas dentro do contexto que nós lemos, de fato, a vocação de Deus é irrevogável porque aqueles que ele escolheu dentre da nação ou dentro da nação de Israel serão salvos. E aí eu digo que isso está em coerência com a visão geral da eleição de Deus, porque se esse sujeito for de Israel, se ele for do Iraque, se ele for do Egito, se ele for da Itália, se ele for do Brasil, se ele for da Colômbia, dos Estados Unidos, e ele for eleito, ele será salvo. Então, essa vocação de Deus, ela é realmente irrevogável. E aqui ele está dizendo isso, e vai novamente se mostrar dessa maneira dentro do povo de Israel. Esse é o grande milagre. Aqueles que rejeitaram peremptoriamente a Cristo irão crer em Cristo. Em alguma medida, em grande medida, o farão. É interessante, outro dia eu estava vendo um site, um sujeito que é judeu,
e ele procura responder, entrevistar judeus com perguntas que pessoas do Ocidente têm em relação aos judeus. E aí, uma dessas perguntas foi se as pessoas conheciam Cristo. Olha, é de doer no coração, porque aí ele vai passando, você sabe quem é Jesus Cristo? Não, nunca ouvi falar. Pessoas assim, normais, né? Normais no sentido de que não são rabinos, não são pessoas com aqueles tranças, são jovens ali, pessoas assim, com cara de ocidental. Ele vai passando e perguntando, você conhece Jesus? Não, nunca ouvi falar. Você não sabe quem é Jesus? Não. Aí você, eu sei quem é, tal. Aí explica a visão, né, judaica de Jesus e dá uma tristeza no coração quando a gente vê isso. Bom, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, olha só que argumento interessante de Paulo. A gente vai tentando chegar no final aqui, né? Já estamos faltando um pouquinho. Porque assim como vocês também, vocês gentios, no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia, à vista da desobediência deles, gente, apareceu um risco aqui, está aparecendo, não sei se é alguém que está fazendo. Então, eles também, assim também esses agora, foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Olha que coisa interessante. O que é interessante aqui? É perceber que ele está dizendo, olha, Deus usou de misericórdia para com vocês. Vocês, gentios, eram desobedientes. Deus usou de misericórdia. Ele vai fazer a mesma coisa com os judeus. Porque Deus encerrou a todos na desobediência. O que significa isso? É o capítulo 3 de Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o capítulo 2 de Efésios, que diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Então, todos foram encerrados na desobediência. Para quê? Para usar de misericórdia para com todos. Então, esse é o plano de Deus. E aí, feito essa... Gente, se está aparecendo uns riscos aí na tela, não sou eu, não sei nem como isso está acontecendo. Mas para terminar aqui, versículo 33, olha só, quando Paulo chega nesse ponto aqui, eu acho que ele até chora, né? Porque ele expressa um louvor a Deus, dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo termina com este louvor ao Senhor pela grandeza de todo esse mistério, de toda esta ação do Senhor sobre a vida do povo de Israel, sobre a vida dos gentios, sobre o seu propósito de salvação. Então, eu queria que a gente ficasse com essa visão sobre o povo de Israel. Há outros textos que nós poderíamos estudar também, tentar linkar com esse, especialmente em Gálatas, e outras formas da gente procurar ver. Mas eu creio que esta resposta de Paulo é suficiente para a gente ter essa visão geral de que o povo de Deus não foi descartado, como se nada servisse. Olha, usei vocês, agora joguei o sapato fora porque não preciso mais. Mas agora Deus tem um plano para eles, e esse plano passa por Cristo, e haverá então um avivamento no meio deles. Eu chamo a atenção, outro dia eu estava vendo um site chamado One for Israel, né? One for Israel, para Israel. E é um site evangelístico. E é muito interessante porque são judeus pregando para judeus. E você fica impressionado pela dimensão daquele site e de todos os recursos que são usados ali, os testemunhos. Eles usam muitos testemunhos de pessoas judaicas que se converteram a Cristo. Então, muito bacana, One for Israel. Chama atenção também para o fato de que a leitura desses textos e a visão desses textos, inclusive, fazem com que haja determinadas políticas internacionais, como os Estados Unidos, por exemplo, vê Israel, como outras nações veem Israel. Isso impacta, inclusive, em política internacional, porque, especialmente os Estados Unidos, né, os seus governantes, quando eles têm uma linha até mais dispensacionalista, que é entender que Israel vai ser o centro do mundo,
no sentido da salvação, Jesus virá, sentará lá, então é preciso proteger Israel. Então existe aí uma visão que parte da própria Bíblia em relação a Israel. E para a nossa aplicação aqui, eu posso dizer que Deus tem um plano, que a salvação nunca é pelas obras, que nós devemos agradecer a Deus por termos sido incluídos em tão grande salvação, né, na nossa vida, que nós devemos orar pelo povo de Israel, que nós devemos pregar para eles. Essa é a nossa grande tarefa como igreja e devemos amá-los, como Paulo aqui amou, mostrou esse amor a tal ponto de dizer, olha, se dependesse disso, né, para a salvação deles, eu preferia perder a minha salvação para que eles fossem salvos. Eu fico lembrando de Moisés, né? Moisés também teve uma oração muito semelhante. Senhor, risca o meu nome do livro da vida, né? Se o Senhor for rejeitá-los, risca o meu nome. Então é esse amor que esses servos de Deus têm por esse povo, por essas almas, por essas vidas. Que Deus assim nos abençoe.